Olha aí, meu amigo, que notícia péssima para o Lula e excelente para o Brasil. Pesquisa futura, divulgada hoje, dia 26 de março, dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu agora à noite. Acabei de ver a notícia, já trouxe aqui para o canal para gravação dos vídeos diários. Pois bem, mostrando que a avaliação positiva do Lula caiu para 26,8%. O cara está derretendo a olhos vistos. É impressionante o grau de deterioração do governo Lula, embora não seja algo totalmente inesperado. Eu já tinha dito em outros vídeos falando sobre pesquisas de opinião a respeito do Lula que ele iria continuar caindo nas pesquisas. É inevitável que isso aconteça porque a imagem dele está muito queimada. E não tem Sidônio Palmeira que resolva esse problema. Talvez esteja até piorando no fim das contas. Agora, quer saber o que é pior ainda para o Lula? Não é só isso que a pesquisa futura avaliou. Não, eles também olharam isso aqui. O quanto que o Lula é um candidato viável para 2026. E, meu amigo, ele perde para todo mundo no segundo turno. Todo mundo. Se o Zezinho das Couves se candidatar como o candidato da direita para enfrentar o Lula, ele ganha do Lula no ano que vem. E sabe o que é ainda mais interessante nessa análise? Eu vou mostrar para vocês aqui. O Bolsonaro ganha do Lula. Aliás, né, fica como primeiro colocado no primeiro turno, não chega a ser eleito no primeiro turno ainda, mas ele dá uma surra no Lula no primeiro turno. Esses números são impressionantes e ajudam a entender por que o pessoal está tentando, de uma forma tão grosseira, prender o Bolsonaro a qualquer custo para tentar salvar o Lula. Essa é a grande constatação que nós chegamos, principalmente olhando essa pesquisa. Mas eu já adianto para você, para salvar o Lula, eles vão ter que tornar muita gente inelegível. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Pois bem, vamos olhar os detalhes aqui dessa notícia, que trata dos 800 dias do governo Lula, os primeiros 800 dias, né? Enfim, caramba, 800 dias sofrendo com o governo Lula. Deve ter aí uns 900 dias que ele foi eleito. Meu amigo, que período do nosso país, viu? Que época que nós estamos vivendo. Mas enfim, primeiro de tudo, vou tirar uma coisa do caminho, que é esse negócio aqui de avaliação positiva. Não é bem assim. Essa pesquisa considera aquela opinião ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. E eu já expliquei várias vezes aqui no canal que não dá para tirar avaliação, aprovação e desaprovação a partir daí. Então, quando eles falam 26,8% de avaliação positiva, é a soma do ruim, aliás, do ótimo e do bom. É pouca coisa, sem sombra de dúvidas. É pouquíssima coisa comparado com o que o Lula já teve neste mandato, que dirá com os mandatos dele lá de trás. Mas não é suficiente para a gente pontuar que essa aqui é a desaprovação dele. Da mesma forma, se você considerar o subtítulo aqui, diz que a desaprovação do Lula chega a 52%. Não, é maior do que isso e eu vou mostrar para vocês através desse gráfico, né? É uma pesquisa que foi feita recentemente, é muito atual, terminou ontem, dia 25 de março, né, em relação ao dia que eu estou gravando este vídeo, não o dia que você o assiste. Mas 1.000 brasileiros adultos foram entrevistados no espaço de uma semana, uma pesquisa bem recente. Portanto, margem de erro de 3%, leve isso em consideração na hora de fazer as continhas. Mas está aqui a avaliação do presidente em relação à opinião ótimo ou bom, ruim ou péssimo e regular, né? A opinião regular é o grande problema nessa história, porque a gente não sabe exatamente o que esse pessoal acha do governo Lula em matéria de aprovação / desaprovação. Eles gostam, não gostam? Ótimo ou bom, beleza, né? A gente imagina que é o pessoal que aprova o governo. Ruim ou péssimo, a gente imagina que é o pessoal que desaprova. Agora, a opinião regular já é um pouco mais incerta. Agora, tendo isso em mente, para pensar, estamos nesse patamar aqui de opinião ruim / péssimo para o Lula, 52,6%. Não é a desaprovação, porque tem gente nessa opinião regular que desaprova o Lula. Então, eu tiro a partir desses dados que miseravelmente a desaprovação do Lula está em 60%.
que é muito maior do que o que foi visto em outras pesquisas, que estão girando na faixa de 52%, mas aqui tem uma parcela da opinião regular, que está em 20% aqui, né, que considera de fato que o governo Lula não é bom, né, não está fazendo um bom governo. Então isso acrescenta na opinião, na desaprovação, na opinião do pessoal que desaprova o governo Lula. Meu amigo, é um governo que está derretendo na prática. É simples de constatar isso aí, né? Sendo que a opinião ótimo ou bom tá lá nas mínimas históricas, caindo consideravelmente, despencando consideravelmente. Olha esse gráfico. Veja que o Lula começou com uma avaliação muito boa, lá em cima, aquele hype, né? Isso aqui, até meados de 2023, surfando no carrego estatístico do governo Bolsonaro. Estava ali com 45% de aprovação, né, de ótimo ou bom, um ganho de 10% em relação à opinião ruim ou péssimo, mais do que isso, inclusive. Aí depois caiu para um patamar que seria de estabilidade, né? Ali entre os 40, de 39 a 42 pontos, mais ou menos, né? 38 a 42 pontos. Uma estabilidade que é mais ou menos o que eu esperaria de avaliação positiva num governo Lula que se mantivesse razoavelmente estável. Mas olha o que aconteceu, olha o problema que ele se meteu. Então, avaliando essa queda mais constante, é um despencar de fato. Olha, ele está perdendo aqui na faixa de 8 pontos percentuais a cada pesquisa. Vamos colocar aqui 7, 8 pontos percentuais a cada pesquisa de ótimo ou bom. Ele não vai ter avaliação positiva até o final do ano se continuar assim. E olha o gap entre avaliação ruim, péssimo e ótimo, o bom. Estamos falando aqui de 25 a 26 pontos percentuais. É um governo que já acabou do ponto de vista da aprovação popular. Eu sei que isso não significa nada, isso não dá impeachment, não dá recall, não existe recall aqui no Brasil. Enfim, mas é suficiente para mostrar a temperatura política, a expectativa para o próximo ano, para as eleições de 2026. E é aí que a gente entra na segunda parte dessa pesquisa, né, que pesquisa futura, divulgada hoje também, a mesma avaliação, mesmo pessoal que foi considerado, e aquela coisa toda, né? E bem, vários nomes são levados em conta aqui. O Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, né? Enfim, são vários aqui que são testados nesses cenários colocados, né? Aliás, também tem cenários em que o Lula não está presente. Aí o Alckmin entra como sendo o nome do governo. Não sei se faz muito sentido o Alckmin como um candidato. Acho mais provável o Haddad, por mais que ninguém na esquerda goste dele, né? Mas enfim, olha o cenário de primeiro turno. Vamos começar pelos cenários de primeiro turno aqui. Bolsonaro aparece nessa disputa em que ele é o candidato da direita, ele aparece com 42% dos votos, contra menos de 32% do Lula. São 10 pontos percentuais de vantagem para o Bolsonaro, para um candidato inelegível, um candidato declarado réu pelo STF. São 10 pontos percentuais de vantagem no primeiro turno. Tem como o Lula ganhar nesse cenário? É claro que não, né? Obviamente tem outros nomes aqui que são de direita, que estão até atrapalhando o Bolsonaro. Se esse pessoal sair da corrida, talvez o Bolsonaro ganhe no primeiro turno, nesse tipo de cenário aqui. Mas não para por aí, olha só. A Michele Bolsonaro ganha do Lula no primeiro turno, né? Fica em primeiro lugar no primeiro turno, vai forte para o segundo turno, com 5 pontos de vantagem. Lembrando que aqui ela está perdendo bastante voto para o Ratinho Júnior também. 12 pontos aqui, quase 8 para o Ronaldo Caiado. Na hora que a direita se unir em um candidato só, um candidato forte, viável, blindado contra o sistema, realmente a coisa fica horrível para o Lula, nem fica feia, né? Contra outros candidatos aqui, né, aliás, contra o Tarcísio, o Lula fica em primeiro lugar, mas não com uma vantagem irrecuperável. O segundo turno mostra isso, né? Contra o Geraldo Alckmin, aí realmente a coisa vira, de fato, uma surra, menos no caso Tarcísio versus Geraldo, que aí é uma disputa mais paulista do que qualquer outra coisa. Mas o importante mesmo, o interessante, o legal de ver é o segundo turno. Pouco provável que uma eleição presidencial no Brasil se decida no primeiro turno, né? Mas enfim, segundo turno, Lula versus Bolsonaro. Lula ganha tranquilamente, olha, Bolsonaro ganha tranquilamente do Lula
com uma diferença de quase 15 pontos percentuais. É um nariz de diferença em relação ao Lula. Compara com a vitória do Lula em 2022, que foram menos de 2 pontos percentuais de vantagem. Tudo bem que aqui está considerando votos brancos e nulo, ou ninguém, enfim, né? Mas já dá para perceber o quanto que a vantagem do Bolsonaro é grande em relação ao Lula. O Ronaldo Caiado ganha do Lula. Olha aqui, tecnicamente empatados, beleza, mas nominalmente em primeiro lugar. A Michelle Bolsonaro ganha do Lula com 10 pontos, mais de 10 pontos de vantagem, 11 pontos de vantagem em relação ao Lula. Dá uma surra no Lula no segundo turno. Ratinho Júnior ganha do Lula com 3 pontos de vantagem. Ok, tá na margem de erro ainda, mas é um resultado relevante. Tarcísio de Freitas, quase 5 pontos de vantagem em relação ao Lula no segundo turno, né? Enfim, todo mundo, até aqui o Geraldo Alckmin me perde também de todo mundo no segundo turno, mas todo mundo ganha do Lula no segundo turno. O cara realmente derreteu, está cada vez mais fraco, e eu falo pra você, a tendência vemos pesquisas cada vez mais mostrando o quanto o Lula não é mais um candidato viável para 2026. Olha aí, tá todo mundo comemorando a prévia da inflação do IPCA, no caso de março, que saiu, mostrando que vai arrefecer, vai diminuir, que maravilha, os preços vão cair, certo? Certo? Não, não vão cair não, meu amigo. Na verdade, primeiro de tudo, os preços de alimentos e serviços continuam pressionados, continuam subindo. Portanto, embora algumas quedas tenham sido sim observadas, mas a verdade é que a taxa ainda é positiva, ou seja, os preços estão aumentando e ela é muito alta ainda. E o acumulado de 12 meses, se isso aqui se mantiver, vai disparar para cima dos 5 pontos percentuais. Isso no IPCA, que é totalmente maquiado, como a gente bem sabe. Por que está arrefecendo então? Porque o mês de fevereiro foi um desastre completo. Não tinha como isso se manter firme, né? Eu até tinha falado aí um tempo atrás de outro vídeo aqui do canal tratando sobre inflação. Eu vou deixar um vídeo recomendado no final também sobre o tema. Que se o mês de março viesse igual de fevereiro, meu amigo, fuja do Brasil, porque o país já acabou. Então vamos entender esse tema, como isso aqui não é motivo para comemoração, muito pelo contrário, é motivo para fortes preocupações. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, qual que é o ponto aqui? Valores, números, né? Veja aqui, 0,66% em março. Parece pouco para você? Um índice inflacionário pequeno? Isso aqui em 12 meses dá 7 pontos percentuais de inflação, que é muito mais do que tem no acumulado de 12 meses hoje. E é muito mais, é mais do que o dobro do centro da meta de inflação, que é 3%. Que já ficou para as cucuias, ninguém nem lembra disso aí, ninguém nem leva a sério esse centro da meta. Isso aqui com a taxa Selic que a gente tem hoje, que está caminhando para 15%. Meu amigo, a coisa já desandou por completo. Agora, obviamente, tendo uma taxa aqui de inflação de 1,23% na prévia de fevereiro, é claro que não tinha como manter esse patamar. Eu sempre explico aqui no canal. Quando a gente trata de percentual, o negócio é meio complicado de entender, que tem que ter uma atenção. Essa inflação aqui, esses índices inflacionários, e você sabe, isso aqui não é inflação de verdade, é aumento de preços. Inflação é o aumento da base monetária. O aumento de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Você sabe de tudo isso, né? De vez em quando eu até menciono só para desencargo de consciência. Mas, o que acontece? Você tem uma inflação aqui, uma taxa IPCA de 1% no mês. Para você ter isso de novo no outro mês, 1% também, os preços têm que subir consideravelmente. É um desarranjo econômico muito forte. Então a tendência, quase sempre observável, inclusive, é quando você tem uma taxa muito alta no mês, você tem uma taxa menor no mês seguinte. Sempre dou esse exemplo aqui no canal. Você tem um item que custa R$10. No ano seguinte, esse item agora custa R$20. Qual foi a taxa de alta de preço, de inflação desse item? 100%. Agora, no ano seguinte, o preço vai para R$30. Quanto que subiu agora? Subiu 50%. Ah, então a inflação arrefeceu, diminuiu o ímpeto, né?
Alguns tapados vão falar que o preço caiu. Não. Arrefeceu o percentual. A alta continua a mesma coisa, R$10. Subiu R$10 no primeiro ano, subiu R$10 no segundo. Então, o que importa realmente é isso aí. Se você considerar do primeiro preço para o segundo, subiu 200%, né? Não 150%. Então, é um negócio que acaba pregando uma peça numa pessoa mais desatenta. Então a tendência é que isso aqui aconteça mesmo. Tivemos um recorde negativo para fevereiro, a maior taxa em 9 anos. É claro que o mês de março estaria num patamar menor, mas eu achei que estaria pior do que isso aqui, sem sombra de dúvidas, né? Agora o mercado já está projetando mais ou menos isso aí mesmo. Não deve fugir muito desse patamar, não. Só que a coisa é ainda pior quando a gente olha os detalhes disso aí. Veja, por exemplo, o acumulado de 12 meses. Atualmente está em 4,96. O IPCA 15, né? Essa aqui é a prévia da inflação, é o IPCA 15, não é o IPCA fechado do mês. Mas o IPCA 15 está em 4,96%, que é muito maior do que os 4,5%, que é a tolerância da meta de inflação, o limite máximo aceitável. Só que a previsão é que isso suba agora com esse índice de março para 5,30%. Então, o que importa mesmo é a janela de 12 meses para a gente perceber a deterioração no longo prazo da inflação. É algo gritante, algo escandaloso. Vamos ter esse salto, essa disparada, chegando a 5,30%. E o que é pior mesmo é a composição dessa alta, porque está arrefecendo, né? Não significa que esteja caindo nada. Só está subindo num ritmo menor, mas está subindo muito ainda em cima de preços que já estão muito altos. Estão elevadíssimos em alguns casos. Então veja aqui, por exemplo, que as altas, né, os destaques de altas no mês de março, que está acabando, então a gente vai ter os dados compilados em algumas semanas, mas provavelmente isso vai se concentrar na alimentação. De novo, sim, de novo, né? Tem aqui, ó, tubérculos, raízes, legumes, hortaliças, verduras, frutas, aves, ovos e passagem aérea, mas aí já não incomoda tanto os mais pobres. Mas a alimentação é um negócio realmente preocupante. Eles projetam aqui, né, 7,08% para o grupo alimentação como um todo, né, neste ano, no decorrer do ano de 2025. Olha o quanto que já aumentou o preço dos alimentos no ano passado. Isso aqui é uma mediana, porque eles estão projetando a alta nesse ano para a carne de 14%. Caramba, já subiu um tanto no ano passado, vai subir mais 14%. Lembra? É 14% em cima dos 20% que subiu no ano passado. Isso aqui é um cenário desesperador, de fato, né? Então, os itens que estão reduzindo os preços aqui, dentro da cesta que forma o IPCA, é a energia elétrica e educação. Então, é o lado baixista, conforme eles colocam. Ah, tá caindo então, né? Não, tá subindo pouco, né? Tá subindo aqui 0,29% no mês de março, né? No caso aqui da educação. Enfim, né? O pessoal já coloca aqui que, de fato, sim, você tem um ritmo menor do que fevereiro, só que fevereiro foi um desastre completo, não tem nem como comparar, não tem nem como levar em conta, porque foi uma hecatombe inflacionária que nós vimos, uma disparada de preços, recorde, quase uma década a gente não tinha um número nesse patamar. Fora que os serviços devem ficar mais caros também, até o cinema está ficando mais caro ainda, né? E volto a dizer, o que importa é a análise de 12 meses disso aqui, a janela anualizada dessa inflação. O Banco Central já tinha cantado essa pedra aí, falando que a gente vai ter até junho a inflação acima da meta na janela anualizada. Então, março, abril, maio e junho, nessa toada que a gente está vendo aqui, até os frutos da taxa Selic absurdamente alta que nós temos começarem a fazer efeito. Só que eu também trouxe aqui para o canal análises que mostram que nós vamos ter alta inflação acima do teto da meta até meados do ano que vem. Então prepare-se, meu amigo. Esse cenário aqui vai ser muito mais demorado, muito mais duradouro. E a culpa é de quem nessa história? Pois é, do desgoverno Lula, que tudo bem, não é capaz de evitar todas as altas de preços, ninguém é capaz de fazer isso,
mas ele tem piorado absolutamente tudo com sua política fiscal completamente descontrolada, e é justamente aí que reside a raiz de todas as altas permanentes e duradouras de preço. Olha aí, meu amigo, a saga do flop do empréstimo consignado, o empréstimo do Lula, aquele CLT e social, como você preferir, a saga desse flop segue a todo vapor. Olha aí, os grandes bancos não entraram nessa jogada ainda e eu sei lá se eles vão querer entrar. O pessoal está dizendo que eles vão começar a chegar mais firme junto disso aí em abril deste ano, ou seja, no mês que vem, quando as regras do empréstimo começarem a ficar mais claras, mais evidentes. Talvez eles estejam apenas sentindo a temperatura do mercado. A verdade é que mesmo players como Banco Inter, Nubank, que são bancos menos tradicionais, considerados aí fintechs de alguma forma, não chegaram junto, não chegaram para valer nesse empréstimo por causa dos muitos riscos que ele traz consigo, conforme eu falei aqui em vários vídeos. Vou deixar recomendado no final deste para você assistir e se inteirar mais desse assunto, né? Agora o Ministério do Trabalho acredita, olha só, eles acreditam que os empréstimos consignados vão chegar a 120 bilhões de reais até o fim desse ano. 120 bilhões de reais até o fim desse ano. Você bota fé nesse número? Você acha que vai ser esse sucesso? O Lula depende disso de forma desesperada. Apostou todas as fichas, a Gleisi Hoffmann fez o favor de sacanear o Lula e botar a peixe de empréstimo do Lula nesse negócio, porque se fracassar, se não der certo, se os amigos banqueiros abandonarem o Lula, ele tá lascado. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Pois bem, né? Consignado é aquela coisa. Vale a pena ser feito pelo trabalhador? Em algumas situações, sim. Se o cara tá enrolado com o cartão de crédito e tá disposto a sair, também não faz sentido nenhum o cara se endividar para daqui a pouco se enrolar no cartão de novo. Se ele quer pagar a dívida do cartão de crédito dele e quebrar o cartão depois para não usar mais porque não sabe usar o cartão de crédito, vale a pena, porque o cara vai ter um rotativo de 300%, sei lá, do cartão, vai conseguir pegar uma oferta aqui, ok, de agiota, né, que um banco vai oferecer. Tem gente aí falando que o banco está oferecendo 7% ao mês de taxa de juros, então vai pegar algo entre 50% e 80% ao ano, ainda é vantajoso, ok, né? Faz algum sentido. Outra coisa que vai começar a ser ofertado em abril, né, no dia 25 de abril, que é a troca do consignado. O pessoal tem um consignado pior do que isso, e eu fico pensando, o que leva uma pessoa a fazer um consignado que é pior do que esse que está sendo ofertado agora, o CLT, um consignado que está cobrando 100% ao ano, que tem isso inclusive. O que leva a pessoa a fazer um empréstimo tão ruim assim? É uma coisa absurda de fato. Então, nesse caso, pode valer a pena. Fora disso, meu amigo, é insanidade. E tem milhões de pessoas tentando fazer aí o empréstimo, fazendo as simulações. O que esse pessoal tem na cabeça? Ou o pessoal tá todo disposto a calotear mesmo e deixar pegar o fundo de garantia ali, parte do fundo de garantia, e o banco arcar com o prejuízo. E eu tenho certeza que os bancos estão mensurando esse risco. É por isso que eles estão tão receosos de entrar para valer nesse negócio. Olha só, nenhum dos grandes bancos entrou para valer nessa história. Veja aqui, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Nubank, Santander não começaram nessa história. Tem um monte de banquinhos participando, querendo pegar alguma coisa agora, porque de fato, se os grandes players entrarem, eles têm uma carteira de crédito muito melhor, vão poder oferecer uma taxa menor do que esses banquinhos estão oferecendo agora, essas financeiras, enfim, né? Atualmente, qual é o único ente, o único banco de grande porte que participa disso? A Caixa Econômica Federal. E não é por ver uma ótima oportunidade de negócios, é claro que não. É para salvar a pele do governo. Talvez o governo tenha inclusive mapeado o problema que aconteceria logo de início, de os bancos não entrarem para valer nesse empréstimo, nesse consignado CLT, e mandou a Caixa
começar a distribuir empréstimos ali e falar, ó, oferece aí os empréstimos e tudo mais. Diz aqui o pessoal do Portal Contábeis que os juros estão variando entre 1,6 e 3,17 ao mês, conforme o perfil do trabalhador naturalmente. Tem gente falando que a taxa é muito maior, mas pode ser apenas da simulação. Se for uma pessoa com uma possibilidade de crédito muito ruim, não vai conseguir mesmo pegar o crédito e tudo mais, né? Só que os problemas maiores aqui, de acordo com os bancos, são as falhas operacionais, né? Eles dizem aqui que há um cálculo incorreto da margem consignável, porque está sendo feito com o salário bruto em vez do líquido. Mas isso não é erro do sistema. A divulgação do empréstimo consignado foi com essas condições, que era até 35% do salário bruto. Isso foi falado, então não é um erro do sistema, programaram errado. Não, realmente é a regra do jogo, simples assim, né? Tem uns empréstimos aqui, né, que não estavam sendo contabilizados, o que possibilitava a pessoa tomar 2 consignados. Aí é uma bagunça séria, sem sombra de dúvidas, né? Só que o pessoal está prevendo que sim, isso aí pode se tornar um sistema viável para ser adotado pelos bancos e tudo mais, né? Só que o problema maior não reside aí na adoção ou não dos bancos, né? São outros problemas acessórios envolvidos. Por exemplo, né, a questão desse dinheiro todo circulando na economia. Eu já falei o quanto que isso é problemático de forma geral. O Ministério do Trabalho, na verdade o secretário executivo, né, que é o Francisco Macena, afirmou que esses empréstimos podem atingir 120 bilhões de reais até o fim do ano, começando a partir de abril, porque é uma merreca até agora que foi emprestado, uma graninha, um trocado até o momento, né? Então, a partir de abril, vamos colocar aí de forma bastante otimista para o governo. 1º de abril em diante. Como a gente viu, provavelmente se tiver um fluxo maior vai ser a partir de 25 de abril, projetando para maio. Vamos considerar o mês de abril, de fato, como sendo o início para valer desse consignado, os bancos entrando e distribuindo empréstimo para todo mundo. São 9 meses restantes no ano. Então, estamos falando aí de quê? De quase 15 bilhões de reais de empréstimo por mês até o fim desse ano. 15 bilhões de empréstimo consignado. Você acha que tem essa grana disponível para ser emprestada pelos bancos? Você acredita que esse dinheiro está aí disponível na economia para circular, enfim, né? Agora, é claro que o Francisco Macena pontua, né, que apenas 4 bilhões de reais serão, na prática, recursos novos. O restante vai ser migração de consignados em modalidades ruins, modalidades que já estão contratadas, mas que tem aí uma taxa de juros maior. Então, na verdade, né, o que vai acontecer é que o banco vai assumir esse consignado dali em diante, a pessoa vai pagar para esse banco, e aí imagino que funcione assim, né? O banco custeie o valor presente do empréstimo de outra instituição e fique com o recebimento daqui em diante com uma taxa de juros menor para o trabalhador. Em tese seria isso. Mas eu tenho dúvidas quanto a essa proporção que ele colocou aqui. Ou ele está sendo otimista demais, não sei. Esses 4 bilhões aqui são até sensatos no atual cenário. 9 meses, 4 bilhões de reais sendo disponibilizados em novos recursos, ok, faz até sentido. E não é muita coisa no frigir dos ovos, né? Agora, a gente tem até o momento 4 milhões, 5 milhões de pedidos de empréstimo feitos, sendo que não há possibilidade hoje de migrar o consignado. Então tem 4 a 5 milhões de brasileiros tentando empréstimo não para migrar o consignado que eles possuem hoje. É apenas para pegar dinheiro emprestado mesmo. Eu acho que esse secretário executivo está sendo muito otimista, muito ingênuo em relação ao problema que esse consignado CLT representa na prática. O pessoal quer se endividar com isso aqui. Eles não querem ficar migrando o empréstimo. Eles querem se endividar. Quem está tentando fazer isso hoje, 4 milhões, 5 milhões de brasileiros, querem pegar empréstimo, querem pegar dinheiro disso aqui e torrar com tigrinho, com aposta esportiva, com sei lá o que, quer viajar com a esposa e depois dá baixa na carteira, deixa aí o banco pegar 10% do FGTS, cobrir uma parte da dívida, que não é tudo, obviamente,
né? Obviamente, se os 10% do FGTS que são dados como garantias fossem suficientes, a taxa de juros não seria tão alta assim, não é mesmo? Vão deixar rolar e a dívida ser cobrada depois e deixa o pau torar, não é? Então, o cara parece que não percebeu isso, não mensurou esse problema ainda com essa visão totalmente otimista e realista, eu diria. Mas os bancos estão de olho nesse problema e é por isso que eles estão muito receosos de entrar nisso que tem tudo para ser um grande flop do governo Lula, né? Meu amigo, quando você acha que os ministros do governo Lula não podem viajar na maionese mais do que já viajam, quando você acha que o absurdo já foi atingido e o fundo do poço não pode mais ser escavado, esse pessoal nos surpreende, é impressionante. Agora foi o Wellington Dias, né, o grande, o douto, o sábio, conhecedor da economia, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, que explicou a alta de preços no Brasil, por que os alimentos estão ficando mais caros. Sabe qual que é a explicação dele? É por causa do descontrole fiscal, que leva o câmbio brasileiro a ficar depreciado, desvalorizado em relação ao real, acaba pressionando bastante a economia e fazendo com que as exportações cresçam muito de forma consideravelmente desvalorizada do ponto de vista do gringo, do estrangeiro, diminuindo a oferta interna. Ele até mencionou o assunto do dólar, sim, falou que o câmbio é um problema, mas para ele, a grande causa da alta de preços é porque o brasileiro teve um crescimento de renda, ficou mais rico. Então o brasileiro ficou mais rico, tudo ficou mais caro. Ele falou isso. Eu não estou zoando, não é sacanagem, não é zoeira. Essas palavras saíram da boca dele em uma entrevista para o pessoal do site Metrópolis, né? Obviamente isso não é a causa de absolutamente nada. O problema, aliás, está justamente nisso aí, um problema causado pelo governo Lula, mas o ministro, claro que vai tentar limpar a barra do presida. Pois bem, né? A comida ficou mais cara por uma série de fatores aqui, realmente muitos fatores de fato. A análise disso é gigantesca, a gente vai passar por alguns desses itens. Vamos conversar sobre essa insanidade. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Ministro Wellington Dias, lá do desenvolvimento, o cara responsável pelo Bolsa Família, essas coisas todas, vive metendo os pés pelas mãos, é fato conhecido, mas é um cara forte ali do PT no Nordeste, tem um carguinho dele garantido sem sombra de dúvidas, né? Mas é um cara que viaja demais na maionese. Agora ele foi realmente longe, né? Deu uma entrevista aqui para o site Metrópolis, falou com o pessoal aqui desse site, enfim, né? E disse o seguinte, a explicação dele, o ponto aqui, né? O ponto que justifica a alta de preço dos alimentos é a alta da renda do povo brasileiro. Vamos lá, ele falou aqui o seguinte, né? Que o Lula teve uma baixa na aprovação, que isso é verdade, né? E se deve principalmente a problemas como a alta no preço dos alimentos. Mas não só isso, tá? Não só isso. Eu sempre deixo claro aqui no canal que o assunto, o aspecto econômico é importantíssimo. Muita gente relativiza isso no Brasil, acha que não, que o brasileiro não vota por causa de economia. É importantíssimo. E embora o pessoal não perceba negócio de inflação e tudo mais, a alta de preços também causa problemas para qualquer político aqui no Brasil envolvido com isso. Mas os problemas do Lula vão muito para além. É um problema realmente moral, de percepção do governo, do que o governo faz, deixa de fazer, o alinhamento com ditaduras, enfim, né, perseguição à direita. São tantos problemas, segurança pública, são tantos fatores que realmente não tem como o Lula sustentar uma popularidade com esse tipo de cenário, com esse tipo de situação, né? Enfim, aliás, eu vou deixar um vídeo aqui recomendado no final sobre a popularidade em queda do Lula para você assistir após esse aqui. No final do vídeo eu deixo recomendado. Mas sim, isso aqui está impactando o Lula de alguma forma. E ele falou que isso aqui, o Wellington Dias, é um problema real e o Lula não titubeou. Adotou providências para produzir mais arroz. Desde quando o Lula produz arroz? Para ele tomar providências para produzir mais arroz. Desde quando o arroz é o único problema? Carne, ovos são os principais itens. Cadê o Lula botando ovos, né? Cadê a galinha que bota 3 ovos por dia lá do Lula? Cadê, né? Para resolver esse problema aqui. Aí ele vem com a maior, né?
a grande sentença mostrando que ele é um doutor em economia de fato. O cara é muito inteligente. O alimento teve aumento de preço porque a renda cresceu. O povo, principalmente o povo mais pobre, com mais renda. O cara é um gênio. Isso aqui é doutor honoris causa em economia, tranquilamente. Eu não sei nem como classificar uma asneira que esse cara tem coragem de falar, né? Agora, ele falou que a renda cresceu em média 11%, chegou a 30% aí nos 2 anos do governo Lula, né? Entre a parcela mais pobre, e aí isso representa mais consumo, né? Em termos reais de 23% a 24%. Enfim, né, os 5% mais pobres tiveram quase 31% aí de aumento de renda. Isso aumenta a demanda por causa do consumo. E tudo bem, vamos lá, vamos colocar isso na ponta do lápis, né? Aliás, vou fazer a minha pausa agora antes de colocar na ponta do lápis. Muito bem, hidratando as cordas vocais para continuar, até porque eu tô agitado nesse vídeo aqui. Colocando isso aqui no aspecto econômico de fato. A raiz do problema é essa mesmo. Essa alta na renda aqui, se subiu 30%, né? 11% em média, isso aqui é anual, imagino, né? Não tem crescimento de produtividade para isso. Então essa renda extra toda aí é um custo a mais para as empresas, é dinheiro que o governo está imprimindo do nada, porque aqui tem Bolsa Família envolvido nessa história, né? Pode ter certeza, o pessoal 5% mais pobre, isso aqui é Bolsa Família pura. Então, é dinheiro impresso do nada. E aí é uma demanda excessiva na economia. O dinheiro é abundante, mas a oferta de bens não segue essa alta oferta de moeda. O que acontece? O dinheiro perde valor, tudo fica mais caro se mensurado nesse dinheiro, nessa moeda. Então veja que na prática não tem alta de renda nenhuma. Porque se o seu salário dobra de preço, dobra de valor nominal, e o preço de tudo na economia também dobra, você não ficou mais rico, você está no mesmo lugar. E aí a gente entra questionando, será que os preços em 2 anos de governo Lula subiram em termos reais 23% a 24%? Tem coisa que subiu isso aqui só no ano passado. Então a renda caiu, na verdade, na prática, a renda caiu. Aliás, um ótimo exercício é você contabilizar isso aqui em dólares, que é como se faz aquela mensuração de pobreza, né, de quantidade de pessoas na pobreza, que a ONU faz, que a OCDE faz, a OMC, enfim, esses órgãos aí, eles levam em consideração a renda em dólares. E aí, se você pensar que o dólar ficou 20% mais caro em relação ao real no ano passado, e a renda cresceu em média 11%, então a renda caiu no Brasil. Caiu pela metade ali desse patamar aqui, né? Caiu 10%, sei lá. Isso explica por que tudo ficou mais caro nesse patamar mais ou menos para o brasileiro. Então veja como isso aqui não apenas não faz sentido algum, muito pelo contrário, como é um argumento que demonstra que na prática o governo Lula é o problema nessa história. Essa pseudo-renda, esse pseudo-aumento que foi colocado é a raiz do problema e que explica por que nós estamos afundando, chafurdando cada vez mais nessa lama, nessa areia movediça. A causa realmente dos problemas da alimentação no Brasil, principalmente, é a desvalorização da moeda brasileira, a abundância de dinheiro sendo jogado de qualquer jeito no mercado e o dólar se fortalecendo frente ao real. Ah, mas está caindo de preço. Tá no curto prazo, olha no longo prazo. Um ano atrás o dólar estava a R$5, agora está a 5,70, caminhando para 5,80 de novo. Olha o quanto que isso representa, dá uns 15%, sei lá, 13% de valorização em relação ao que tinha antes. Olha o quanto que isso representa na prática. Esse é o grande fator, o grande cenário, porque, não, teve fatores climáticos, né? Beleza, vamos ter uma super safra agora. Repondo isso, os preços vão cair? Não, o pessoal está projetando mais 7% de alta de alimentos esse ano, 14% de alta no preço das carnes. Por quê? Porque a economia brasileira, em sua estrutura, em sua base, em seu fundamento, está prejudicada pelo governo Lula. E os fatores que causam esse prejuízo estão todos aí. Inclusive, um desses fatores é esse gabinete ministerial formado por débeis, que é o que o governo Lula dispõe hoje, né? Pessoas tão desconectadas da realidade que são capazes de falar esse tipo de atrocidade econômica, né? Meu amigo, você está preparado para pagar uma energia elétrica mais cara?
vá se preparando. O que? Você já está pagando mais caro do que antes? Tá aumentando para todo mundo. Acabou o bônus de Itaipu, a conta disparou no mês agora de fevereiro, tende a subir bastante. Inclusive eu fiz um vídeo aqui mostrando que provavelmente nós teremos bandeiras tarifárias até o final desse ano, com risco de bandeira vermelha 1 e 2 em grande parte do ano. Vem ferro para o brasileiro, o ferro vai entrar, o grosso vai entrar, né? Enfim, vou deixar recomendado esse vídeo no final para você assistir, mas agora a história é outra. E o pessoal está divulgando que a alta é de 4,67% para os consumidores por causa do reajuste aqui dos fios, né? Tarifa de fio, um negócio assim, né? Tarifa do uso de sistema de distribuição, que o pessoal chama de tarifa do fio elétrico. Mas a verdade é que em alguns casos isso vai chegar a 13%. Só dessa alta aqui, sem contar a bandeira tarifária. Meu amigo, aonde a gente vai parar desse jeito? Tá feio o negócio, tá difícil ser brasileiro, tá difícil ser feliz com esse cenário econômico. Vamos conversar sobre isso aqui sem querer ser muito pessimista, mas tá difícil? Só que antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, para me ajudar a chegar aos 20 mil seguidores aqui no canal. Uma marca muito importante. Se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Isso também me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Olha a situação, né? Esse negócio aqui, essa tarifa, é o quê? Tarifa de uso do sistema de distribuição, que é o uso da rede elétrica, né? Os fios, os postes, os transformadores. Isso tem um custo de instalação, de manutenção, que é rateado por todo mundo que usa a estrutura elétrica, né? Pelas empresas, obviamente, as distribuidoras, né? As geradoras. E quem paga isso, no fim das contas, é o consumidor final. O preço é só repassado pela linha de transmissão. Chega em você que gasta energia elétrica, é você que paga essa conta, né? Então, a maior parte desse aumento de 4,67%, 90% disso aqui, dessa alta, é por causa da elevação desse custo, portanto, né? Agora, acontece que isso é um valor médio. Isso aqui é um patamar médio. Na verdade, isso pode chegar até 13%. E tem dedo do Lula nesse problema. Porque, olha só, né? Em algumas áreas, a depender da área em questão, né? Do perfil do consumo, da distribuidora, essa alta pode ser de 13%. Tudo bem que tem lugares que vai ter uma queda de 3%. Então, por isso que se chega nessa mediana aqui de 4,67. Torça para não estar na área onde vai chegar a 13%, meu amigo. Torça para estar nessa queda de 3% para tentar aliviar um pouco outras altas que vão acontecer na tarifa de energia elétrica, né? Agora, esse componente aqui, né? O TUST, né? Que é a tarifa do uso do fio elétrico e tudo mais. Tem dois componentes que formam isso aqui, né? Tem dois itens que acabam gerando essa tarifa aqui, né? Tem o fio B, que é o que realmente cobre despesas operacionais, a manutenção da estrutura toda e etc. Isso aqui vai ter uma alta de 7,26%, né? Também envolve a compra de energia no mercado regulado, ou seja, né? Quando a empresa compra dos clientes esse valor aí excedente, né, da geração de energia elétrica, energia solar, enfim, coisas do tipo. Tem uma lei, uma regra para isso aí. Isso vai aumentar 12,51% em 2025. Tudo isso acaba compondo o fio B dessa TUSD, dessa tarifa aqui, né, do uso de sistema de distribuição. Só que tem um outro probleminha ainda nessa história, que são os subsídios a políticas públicas, que representa a outra parte dessa tarifa. E enquanto que o custeio da malha de energia elétrica, a alta disso vai ser de 7%, enquanto a alta da compra de energia no mercado regulado vai ser de 12%, a alta dos subsídios vai ser de 23%. É muito acima do que qualquer índice inflacionário. Isso é o governo botando no cidadão para fazer política pública, fazer politicagem. É impressionante isso aqui, é revoltante, mas é governo Lula, a gente sabe, a gente conhece muito bem como é que funciona. Então, para a gente entender o que é esse troço aqui, o que é essa estrovenga chamada Conta de Desenvolvimento Energético, a famigerada CDE. Ela é usada para bancar coisas como aqui o programa Luz para Todos.
Só esse programa aqui tem um custo de 4,3 bilhões de reais. É um avanço de 72% em relação ao ano passado, ao orçamento passado, né? Meu amigo, para pensar nisso. O brasileiro, somando os brasileiros todos, a energia elétrica, as tarifas cobradas, todos nós pagamos 4,3 bilhões de reais. Vamos pagar esse ano a mais na nossa tarifa de energia elétrica para bancar o governo instalando energia elétrica para áreas remotas. O governo já não tem dinheiro para fazer isso, não tem orçamento, os trilhões do orçamento não são suficientes para isso, tem que ficar roubando o povo brasileiro na tarifa energética, impondo custos extras para isso. É uma coisa assustadora, revoltante, de fato, né? Enfim, todo mundo, todos os brasileiros, inclusive o pobre, o favelado, né? Quer dizer, tem muito favelado aí, muito morador de comunidade que furta energia elétrica, mas tem muito que paga. Pensa no favelado que paga energia elétrica. É o trouxa que quer pagar energia elétrica podendo roubar, podendo furtar, ele quer pagar, quer ser justo, quer ser honesto. Ele tá bancando isso aqui. A conta dele tá mais cara por causa desse tipo de coisa, que é obra, é claro, do governo Lula. Ah, mas já existia antes, mas que aumentou 72% só desse negócio Luz para Todos foi o governo Lula. Que aumentou 23% da CDE toda foi o governo Lula. É simples assim de entender. Aí isso não seria tanto problema se você tivesse uma tarifa energética com promessas de cair. Mas ela vai subir por outros fatores também. Aí a coisa fica ainda pior. Porque vamos ter fatores climáticos, ao que tudo indica. Eu falei aqui no vídeo que eu vou deixar relacionado no final. Vamos ter bandeira vermelha esse ano em vários cenários prováveis já estimados. A partir de maio. Maio tá aí, meu amigo, né? Estamos terminando o mês de março agora. Maio já tá aí. Menos de 40 dias a gente chega no mês de maio, já com a possibilidade de bandeiras tarifárias, bandeira amarela no caso. Já vai aumentar a conta de energia elétrica para todo mundo, uma conta que já subiu bastante, revertendo por completo a queda que havia acontecido artificialmente em janeiro, revertendo mais do que isso, ou seja, subiu de fato, a tarifa ficou mais cara e vai ficar mais cara por causa dessa estrovenga. Aqui é mais uma obra do governo Lula para ferrar o povo brasileiro, sem sombra de dúvidas, e vai dar certo, vai ferrar bastante o povo brasileiro de fato, né? Então, o que acontece? A expectativa é que só isso aqui aumente 4,21% no fim das contas das tarifas aplicadas para o brasileiro, né? Agora eles falaram que isso aqui vai ser eliminado por causa dos créditos tributários de PIS e COFINS, das reduções esperadas aqui e tudo mais. Ah, então vai ficar 0 a 0, né? Não, não vai ficar 0 a 0, porque se não fosse essa alta, motivada pelo governo em grande parte, nós teríamos uma redução na tarifa. Se vai ficar no 0 a 0, é porque o governo piorou. Poderia ter um alívio para o consumidor brasileiro, principalmente para o mais pobre, que é para quem isso aqui pesa mais, e não vamos ter, porque esse desgoverno quer ficar fazendo politicagem com o dinheiro do pobre. Vou deixar relacionado aqui então o vídeo em que eu falo da possível alta das tarifas de energia elétrica por condições de bandeiras tarifárias para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.